Glória a Deus. Meus irmãos, meu cumprimento nessa noite é com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Os irmãos estão também? Glória a Deus. Eu creio que se vocês estão aqui hoje, é porque o Senhor marcou um encontro com vocês. Não fique triste, porque talvez o pastor Francisco não pôde vir. Mas aquele que tudo pode, aquele que é o fundador da igreja, aquele que é o nosso Senhor, está aqui essa noite. E a melhor notícia que eu trago é que Ele usa quem Ele quer. Aleluias. Então não... Irmãos, o tema dessa campanha é um tema lindo. Cura e libertação verdadeira. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, no capítulo 8. O irmão leu o tema da campanha e eu gostaria de permanecer fiel ao tema. Enquanto os irmãos procuram, eu queria nessa noite agradecer a Deus por estar aqui, ao evangelista Jefferson, que fez o convite ao meu pastor e ele me ordenou de estar aqui, ao pastor Bruno, por me dar essa honra de confiar o microfone. Eu espero que eu consiga retribuir toda essa honraria que o Senhor me entregou. A todas as irmãs que estão aqui na minha retaguarda, e agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram até aqui nessa noite. Meus irmãos, não criem expectativa nesse humilde e jovem pregador, porque eu não posso fazer nada, mas aquele que me trouxe aqui pode fazer tudo na sua vida. A minha voz não é bonita, minha voz não é aquela voz rouca, mas, como eu falei no início, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Coloquem suas expectativas no Senhor essa noite e eu garanto que vocês sairão daqui de uma forma diferente do que entraram. Glória a Deus. Vamos ler junto, igreja. João 8, 31. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Os irmãos nessa noite podem se assentar, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Pastor, como é costume de nosso pastor Francisco, ele sempre que vai a primeira vez a uma igreja, uma casa, conhece um pastor, ele sempre traz um presente. Como eu trabalho em roça, como eu trabalho na fazenda, hoje não deu tempo eu passar na cidade para trazer algo para o senhor, mas como eu trabalho na roça, eu não sei se o senhor gosta de milho verde, mas eu tenho um saco de milho verde ali no carro. Se no final do culto o senhor aceitar, eu tenho a honra de lhe entregar esse presente. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quando foi me dado o tema, eu sempre lembro de João 8 como a libertação daquela mulher. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Uma mulher condenada à morte pela lei judaica ou pela lei de Moisés. Mas o Senhor, de forma extraordinária, livra a vida daquela mulher. Primeiro, que Jesus nem responde às ofensas que ali faziam. Ele estava escrevendo no chão com o dedo e ele permaneceu ali parado, fazendo o que ele estava fazendo.
E aqui eu trago o primeiro conselho a nós como crentes, principalmente aqueles que falam: eu sou crente, mas o meu facão não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. O primeiro passo para o cristão que se aproxima de Jesus e quer ser como Jesus é, na primeira afronta, deve permanecer calado. Porque a nossa justiça não é feita com as nossas mãos. A nossa justiça precisa ser feita como Jesus fez naquele caso. Jesus, em primeiro momento, permaneceu calado, mas daqui a pouco, quando Jesus fala para que a condenação dela seja feita por uma pessoa que não tenha cometido pecado. E nós bem sabemos que aquela mulher, naquele momento, foi livre. Mas o tema desta campanha é um pouco mais adiante. E eu fico a meditar, a raciocinar nessa palavra, no ponto em que, logo após o acontecimento dessa mulher, aqueles homens passam a questionar Jesus, passam a confrontar Jesus. E aqui eu trago um grande questionamento à igreja. Quem nós somos quando vemos a igreja? Aquele povo estava frente a frente com Jesus. Ao invés de aproveitar a oportunidade para adorá-lo face a face, tudo o que eles queriam era questionar Jesus. Queriam achar uma brecha para condenar Jesus à morte, porque não aceitavam o ministério de Jesus. E o que eu trago de questionamento aos irmãos: quem é você dentro da igreja? O irmão vem para encontrar Jesus, mas começa a olhar a roupa do outro. Vem para a igreja, mas começa a olhar a voz daqueles que não cantam tão bem. Meu irmão, eu trago uma notícia de Deus nessa noite: não venha aqui para questionar Jesus, abra o seu coração para o adorá-lo. Aleluia! Gente, imagine comigo, se nessa noite, pastor, nós tivéssemos a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, pegando na mão dele, o adorando frente a frente, mas ao invés disso, nós começar a olhar o que está passando no culto, nós começar a olhar a roupa do irmão, que talvez não veio numa roupa tão bonita, nós começar a olhar a roupa da irmã, que talvez está num vestido furado. Meus irmãos, não percam tempo vindo ao templo para isso. Aproveite que você já saiu da sua casa, do conforto do seu sofá, do conforto da sua televisão, para estar aqui. Então aproveite cada minuto para adorar aquele que te trouxe aqui nessa noite. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Meus irmãos, quantas vezes a gente sai de casa tão cansado, querendo ficar no sofá deitadinho, trabalhamos o dia inteiro debaixo do sol. E aí a gente toma um banho, veste uma roupa e vem até aqui. Mas vem perder tempo, não aproveita. Quer questionar a palavra do pastor, quer questionar a palavra do pregador, quer questionar até Jesus. Você está diante de Jesus essa noite, meu irmão, aproveite para adorar. Não olhe a roupa, não olhe a voz, não olhe nada, aproveite para adorar. Adiante, aquele povo que só estava tentando questionar Jesus de toda forma. Jesus separa o povo em dois. Aqueles que não são verdadeiros, porque se ele diz que tem verdadeiros, tem aqueles que não são verdadeiros. E quem são os que não são verdadeiros? São aqueles que, primeiro, não creem em Jesus, não creem no seu poder. O segundo grupo, quem está em pecado não tem como ser verdadeiro, porque se você está em pecado, Jesus, você está num grupo à parte, onde não tem como você adorar Jesus de verdade. O seu coração está fracionado de uma forma que a sua adoração
não chega até o Senhor. Mas também digo nessa noite, se verdadeiramente você se arrepender, confessar ao Senhor aquilo que o Senhor fez, Ele ouvirá a sua adoração, porque Ele é um Deus fiel. Ele aceita nós de primeiro momento como nós somos, mas nós precisamos nos tornar verdadeiras criaturas diante dEle, novas criaturas diante de Deus. O meu eu, o antigo João, tenta sobreviver todos os dias, mas com a graça de Deus, todos os dias nós colocamos o João da terra no lugar dele. E eu quero nessa noite começar a falar aos irmãos, dizendo: precisamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. E o que faz um homem não ser verdadeiro? Porque a palavra de Deus diz que Deus proferindo a libertação para eles, eles dizem para o Senhor: não, nós somos livres, nós não estamos presos, nós somos descendentes de Abraão, não tem como, por que o Senhor está proferindo a libertação à nossa vida? E esse talvez seja o pior grupo dentro da igreja. No momento em que a gente não reconhece que a gente está falho com as coisas de Deus. A gente só acha que o pastor está errado, a gente só acha que o pregador está errado, a gente não consegue fazer um verdadeiro examínio em nós mesmos para que possamos fazer parte da mesa do rei. Nós conseguimos ver o pecado do irmão, nós conseguimos ver tudo dos irmãos, mas não conseguimos enxergar o nosso próprio umbigo. Irmão João, e quem faz parte desse povo que é escravo do pecado? São aqueles que ouvem, mas não conseguem se libertar daquilo. Como assim? Muita gente só consegue se divertir quando bebe umas, quando bebe uma cachaça, quando bebe alguma coisa. Não consegue se divertir com a sua família, aproveitar aquilo que o Senhor tem de tão belo, que é uma mesa em comunhão com a família. Fala: moço, para com esse negócio de ser crente, rapaz. Tu está perdendo tempo com esse negócio de igreja, tu está perdendo tempo com esse negócio de pastor. Para com isso, vem tomar uma, vem nesse beco, vem para esse escuro. Principalmente os jovens que não querem se relacionar com pessoas de fora da igreja, te chamam de careta, te chamam de besta, te chamam do que for. Mas permaneça de pé, porque o Senhor vai voltar para aqueles que vão ficar em posição. Aquele povo, quando saiu do Egito, pastor, foi liberto. Eles foram libertos fisicamente, mas eles não conseguiram se libertar espiritualmente do Egito. Na primeira prova, tudo que eles queriam imediatamente era voltar para o Egito, sentiam saudade do Egito, não foram verdadeiramente libertos, porque não conseguia desapegar das coisas desse mundo. Então, meu irmão, nessa noite, se você não consegue desapegar das coisas deste mundo, eu te convido a fazer um clamor, eu te convido a adorar de verdade, eu te convido a orar na madrugada, eu te convido a vir para a campanha de oração, eu te convido a vir ao culto de ensino, porque Deus vai te libertar. E quando eu digo isso, até quando o Senhor quis consolar aquele povo, quando Deus quis consolar e mostrar para alguns a terra prometida, Deus escolheu 12, um de cada tribo, para que avistassem a tão sonhada terra prometida. Depois de tanto sofrimento no deserto, depois de tanta coisa naquele deserto, Deus, não, peraí, vou fazer uma coisa boa aqui, vou selecionar alguns, vou mostrá-los para vocês como é bom, e vocês vão trazer notícias boas para alegar o meu povo. E quantas vezes o pastor tenta trazer pregador de fora, tenta trazer missionário de fora, tenta trazer cantor de fora, para trazer boas novas, para trazer o evangelho, os irmãos pulam, canta, glorifica, mas quando sai do lado de fora, continua a mesma coisa de quando entrou aqui dentro. Não adianta nada. Começa de nós, é do nosso interior.
E aí eles foram espiar aquela terra por 40 dias. E 10 não conseguiram se aproximar da palavra de Deus, da promessa de Deus. Viram as coisas boas daquela terra, mas só conseguiram trazer notícias ruins. E quantos somos assim? Deus está fazendo maravilhas, mas tudo que a gente sabe é reclamar. Tudo que nós sabemos é falar contra Deus. Mas naquela galera também foram 2, pastor, que enxergaram as dificuldades, mas enxergaram que Deus é maior. E nessa noite, se tiver alguém que enxerga como aqueles 2, que enxerga os problemas, que enxerga as dificuldades, mas não querem se apartar da promessa de Deus, por favor, me ajudem nessa noite glorificando aquele que nos trouxe aqui para adorar o seu santo nome. E o lindo é que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Da mesma forma que tem pessoas que só se reclamam, eu também acredito, principalmente aqui nesta casa, nessa noite, que tem verdadeiros adoradores que não se importam com as circunstâncias, que não se importam com os gigantes que se levantam, que não se importam com as dificuldades desse mundo, que não querem se apresentar de qualquer forma para Deus e fazem o seu melhor. A Bíblia traz um grande exemplo de que promessas são cumpridas. Pastor, olha o que acontece na vida de Abraão. Deus promete a ele uma grande nação. Deus promete para ele uma grande nação. Mas o primeiro empecilho na sua vida é que sua mulher não pode gerar. E nós, como homens, com os olhos humanos, começamos a olhar, como que Abraão será um pai de grande nação se a sua mulher não pode gerar filhos? Nós, com os nossos olhares humanos, naquele momento já iríamos murmurar contra Deus, falando, como assim, Deus? Como eu serei uma grande nação? E também acontece na nossa vida quando alguém diz que a nossa família será salva. A primeira coisa que a gente olha, como assim? Como Deus vai trazer aquele homem que não quer ouvir a palavra de nenhum jeito, não quer me ouvir, não ouve o pastor, não ouve o pregador? Mas deixa eu te falar uma coisa, quando ele ouvir a voz de Deus na hora certa, ele virá, não sei de que forma, talvez numa cadeira de roda, talvez sem consciência, talvez lá no hospital, mas eu garanto, se Deus prometeu salvação para a sua casa, para a sua família, ela vai chegar. Aí Sara gera aos 90 anos um filho. Isaac cresce, e aquele que é o filho da promessa, que é para ser a promessa de Abraão, para ser uma grande nação, também casa com uma mulher estéril. Como que a promessa de Abraão mais uma vez iria se cumprir, se o seu filho da promessa casa com uma mulher que não pode gerar? E é assim que às vezes nós olhamos como humano, nós começamos nós mesmos pôr empecilho para Deus fazer as coisas na nossa vida. Não, ele não vem porque ele não pode ouvir. Não, eu não vou levar ele não porque aquele pregador grita demais, ele não vai gostar. Meu irmão, faça a sua parte. O tratamento de Deus vai ser da forma que Deus quer. Não tente fazer as coisas para Deus. Faça a sua parte, dê o primeiro passo, depois é com Deus. É Deus que transforma, é o Espírito Santo que convence. Não adianta a gente querer com as nossas próprias forças trazer aquele que não quer vir, mas se ele quiser vir, venha. Nós oramos pela nossa família, nós oramos pela salvação da nossa família, mas nós não queremos que eles passem o que nós passamos. Como assim, João? Irmãos, eu garanto para vocês, nessa noite, que se a partir do momento em que você aceitasse a Jesus, tudo passasse a ser bom na nossa vida, essa igreja aqui não ia caber de tanto membro que ia ter.
Mas a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A caminhada para o céu é estreita, o caminho tem espinhos, mas a promessa de Deus é verdadeira, que aqueles que permanecerem fiéis receberão o seu galardão lá no céu. Então, meu irmão, não se importe com as dificuldades, traga para a igreja. Ele vai passar prova, ele vai passar luta, porque prova e deserto não é para matar crente, é para fortalecer, é para selecionar os verdadeiros, é para selecionar aqueles que estão dispostos a servir o pastor, é para selecionar aqueles que estão dispostos a servir, porque é muito bom estar no altar, mas mais lindo ainda é estar nos bastidores fazendo a obra de Deus. Assim como o pastor falou aqui no começo, não se importe com o título, não se importe com o cargo, faça a obra de Deus independente das suas condições. Mas irmão João, eu não sei pregar, mas irmão João, eu não sei cantar. Faça o seu melhor para Deus, seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel, ajude o seu pastor a evangelizar, ajude o seu pastor a fazer a obra, porque Deus vai olhar para a sua casa de uma forma diferente. Quando você faz a obra de Deus com amor, Ele começa a olhar para a sua família de uma forma diferente. Ele começa a olhar, meu Deus, o meu servo, mesmo com dificuldade na casa dele, ele está me adorando, mesmo com enfermidade na casa dele, ele está me adorando, mesmo com batalha na casa dele, ele está me adorando. E eu digo, meus irmãos, nessa noite, é melhor ter a geladeira vazia do que... Aleluia, Jesus, glória a Deus. É melhor estar com a geladeira vazia do que com a casa sem a presença de Deus. Muitas vezes a geladeira está cheia, muitas vezes o armário está cheio, mas a casa está sem a presença de Deus. Mas Deus nessa noite vem dizer que não se importa se o seu sofá está furado, Deus não se importa se as suas cadeiras estão quebrando, Deus não importa se a sua rede está furada. Ele vai na sua casa, porque Ele não se importa com a aparência. Ele quer nessa noite verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A nossa libertação começa quando nós adoramos a Deus da forma em que nós estamos. Está doendo, mas eu vou adorar. Está difícil, mas eu vou adorar. O gigante está tentando me derrubar, mas eu vou adorar. Eu estou de prova, mas eu vou continuar adorando. Eu estou na presença de Deus, e quando nós estamos na presença de Deus, Ele garante a nossa vitória. Aleluia! Vocês creem que para o nosso Deus não há nada impossível? Quando eu digo isso, eu começo a olhar para algumas histórias na Bíblia. O quanto a gente tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso povo. Aos olhos humanos, quando Esther começou a orar para entrar à câmara do rei, ali naquele momento, ela própria estaria assinando o seu decreto de morte. Porque nós sabemos que se dependesse de um movimento do rei, ela poderia ser morta imediatamente. Mas Esther naquele momento não olhou se ela poderia ser morta. Ela só olhou porque o seu povo estava sobre uma falsa acusação. Estava sobre um julgo que não era o merecido pelo povo dela. E muitas vezes te olham dessa forma. Quando você vê a igreja sozinha que seu marido não vem, quando você vê a igreja que seus filhos não vêm, você está intercedendo diante do rei pela sua família. E nós sabemos que ele, pelos olhos humanos, ela estava assinando o seu decreto de morte. Mas quando o rei olhou para a sua causa, quando o rei olhou para ela, ali ela garantiu não só a sua salvação, mas a salvação de todo o seu povo. Então o que você está fazendo aqui nessa noite não é em vão. Você está diante do rei. Então aproveite e coloque as suas petições diante dele, porque enquanto você está aqui adorando, Ele está visitando a sua família. Enquanto você está aqui orando, Ele está visitando a sua família. Enquanto você está aqui, Ele está visitando aqueles que estão enfermos. Enquanto você está aqui, Ele tem poder de libertar toda a sua família. Glória a Deus.
Aos olhos humanos, quando Davi se dispôs a lutar contra aquele gigante, todos ali presentes declararam que ele estava assinando o seu decreto de morte mais uma vez. Porque aos olhos humanos nós queremos fazer com a nossa própria mão, nós queremos fazer com a nossa própria força, nós queremos confiar em escudo, em espada, em lança. Nós queremos ter dinheiro na conta quando a enfermidade vem. Nós queremos ter plano de saúde quando a enfermidade vem. Mas deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Não tem plano de saúde melhor do que um verdadeiro relacionamento com o médico dos médicos. Aleluia! Aleluia! E quando eu digo isso, no mês de março do ano passado, aquela crise de dengue, todos os hospitais aqui da região cheios, Formosa, todos os hospitais cheios, Brasília, todos os hospitais cheios, plano de saúde, tudo lotado. Minha esposa foi acometida com uma dengue hemorrágica, muito forte. E aí a primeira coisa que a gente começa a fazer é procurar o hospital. Foi o que Deus deixou para nós. Mas chegava um hospital, pode ir que está lotado. Pode ir embora que está lotado. Pode ir que está lotado. A gente paga um pouco mais, não tem vaga. Não vai ser pelo plano não, vai ser particular. Não tem mais vaga. Não tem vaga. Não tem vaga. A gente foi em pelo menos 6 hospitais e nunca tinha vaga. E aí eu entendi o propósito de Deus naquele dia. Enquanto eu estava procurando por hospitais, nenhum momento eu parei para orar ao Senhor, para que Deus me desse uma nova oportunidade para ela. A gente começa a procurar hospital e esquece de Deus. E tudo que o Senhor queria de mim naquela noite era uma verdadeira adoração. Porque no momento em que eu ajoelhei dentro do hospital lá em Brasília, Senhor, pelo amor de Deus, dá uma vaga para minha esposa. Não foi 15 minutos, o plano me ligou. Pode ficar tranquilo que a vaga está liberada. Não tire ela daí, porque apareceu uma vaga nesse instante. Então, meu irmão, nessa noite o que eu quero dizer é só que confie no Senhor, use os médicos, use os hospitais, mas quem dá a provisão é Deus, quem proporciona a nossa vitória é Deus, quem nos ajuda é Deus. Aleluia. E por que o Senhor fala que tem verdadeiros? Porque nesses momentos tem gente que abandona a fé. Tem gente que começa a questionar a Deus, assim como aqueles fariseus. Será que não acontece nesse momento? Eu decidi adorar, mas tinha gente que ia falar, eu não adoro mais esse Deus, porque olha só o que ele está fazendo comigo, como se a gente fosse alguma coisa. Nós não somos nada, nós só estamos de pé aqui hoje, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, a sua bendita graça nos alcançou. Se não fosse Ele, nós éramos miseráveis por aí, mas a graça de Deus nos trouxe aqui, e é ela que nos fortalece, e é ela que nos mantém na presença, e é ela que nos vai fazer sair daqui nessa noite com a nossa vitória. Glória a Deus. Quem já teve motivo para parar aqui nessa noite? Quantas afrontas, quantas coisas tentando nos parar, quantas coisas tentando nos tirar da presença de Deus. E eu testemunho mais uma vez aqui quando falo disso. No Natal de 2024, eu e minha família tivemos uma alegria muito grande. A minha família mora a 1.600 quilômetros daqui. A família que eu tenho no Goiás é a família que o Senhor me deu, é a família da minha esposa. E a mãe da minha esposa ainda não tem nenhum neto. E no Natal de 24, Deus proporcionou que ela fizesse um teste de gravidez e desse positivo. Então o nosso Natal foi uma bênção, foi só alegria. Meu Deus, vai vir aí o primeiro neto.
e seria meu primeiro filho. E eu estava passando por uma fase difícil ministerial. Eu tinha decidido que não iria mais ministrar a palavra de Deus. E aí quando Deus me deu aquele filho, Senhor, não vou parar mais não. Agora eu vou continuar. E é mais firme, é mais forte. Mas aí virou o ano de janeiro. E infelizmente minha esposa perdeu o bebê. E vocês estão vendo minha cara de feliz ao falar isso. A minha vontade, meus irmãos, nessa noite é fazer como Davi. Rasgar as vestes, chorar, reclamar, parar de fazer o que eu estou fazendo. Mas a graça que me trouxe aqui, que me mantém de pé, fez eu entender que não era o momento. E que se eu estava pensando em parar, não era hora de parar. Se você está pensando em parar, não é hora de parar. Não importa o que Deus tirar da sua vida, não pare. Deus te escolheu por um propósito. Deus te escolheu porque você tem um chamado. Deus te escolheu porque Ele vê algo especial em você. Não deixe as pessoas falarem que você não sabe fazer nada. Não deixe te intimidar, porque você na presença de Deus é um leão. Você debaixo da graça de Deus é uma fera. Debaixo da unção de Deus você tem poder para curar. Debaixo da graça de Deus você tem unção para libertar. Debaixo da graça de Deus eu estou aqui nessa noite. E o que era para eu estar me reclamando, eu estou agradecendo a Deus porque Ele me deu mais um fôlego de vida. E se aquele dia eu pensei em parar, nunca mais eu pensei em parar, porque Deus tem um propósito na minha vida. E eu não estou aqui para me mostrar porque estou no altar. Deus também tem um propósito na sua vida. Não deixe que as coisas desse mundo te parem. Eu poderia estar aqui chorando sim ou não. Só Deus sabe o quanto eu quero ter um filho. Só Deus sabe como eu já sonhei e planejei o quartinho dele. Mas Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E Ele sabia que se me desse aquele filho naquele momento, pastor, eu pararia. Porque eu queria tanto filho, que eu já não estava mais querendo frequentar a igreja. Não, era tudo pensando naquilo, principalmente depois que minha esposa engravidou. Nós começamos a planejar o quarto, fazer projeto de quarto, nome, isso, e se esquecendo do principal. Agradecer a Deus porque Ele concedeu uma vida. E no momento em que a gente deixa de agradecer, Deus vai tirando da nossa vida. Eu queria que os irmãos nessa noite pensassem, fechassem os olhos e lembrassem que se amanhã se hoje você só tivesse acordado com o que você agradeceu ontem antes de dormir, você teria muita coisa hoje? Eu não quero que os irmãos falem, mas nessa noite não perca a oportunidade de agradecer pelo que Deus te deu, porque se isso for um motivo para você ter amanhã, Deus vai olhar e ver, Ele é grato por tudo que eu dei para Ele, Ele é grato pelo ruim, Ele é grato pelo bom, Ele é grato porque Ele tirou, porque nós queremos sempre o sim de Deus, mas nunca queremos aceitar o não de Deus. O não de Deus dói. Assim como o meu coração dói, meu coração se entristece, meu coração imagina. Mas eu creio que daqui a pouco eu vou estar com meu filho nos meus braços. E não vai ser isso que vai fazer eu parar meu ministério. Não deixe, meus irmãos, que a coisa desse mundo venha parar o seu ministério. Não deixe que uma perca de emprego faça você desistir da fé. Não deixe as coisas desse mundo te atrapalhar a adorar ao Senhor. Porque nós arranjamos desculpa, pastor. Eu estou cansado. Eu vou orar hoje só 5 minutos. Às vezes a gente tem o dia inteiro no trabalho cansado, eu entendo isso. Quando chega a gente deita no sofazão com um celularzão no TikTok e começa a passar o dedo para cima. E ali vai meia hora, e ali vai 40 minutos. E eu estava estudando e eu aprendi que lá eles têm um negócio chamado algoritmo. Que quando você gosta de um vídeo, de um determinado vídeo, ele começa a mandar vídeo só daquele, para te prender mais tempo.
para te ficar mais tempo te prendendo. E ali você vai consumindo o tempo de adoração a Deus. Ele vai te mandando coisas que você pensa que gosta, que você pensa que está gostando, para gastar o seu tempo com Deus. E aí tudo que você entrega para Deus é uma oração de 5 minutos já na beira da cama, dormindo, cochilando, e não lembra que passou 1 hora olhando o que seja na internet. Então nessa noite, meu irmão, se policie quanto às coisas deste mundo. Não deixe que você deixe só o tempo que sobra para Deus. Crie tempo para Deus. Ao invés de passar tanto tempo em redes sociais, ore ao Senhor, peça que Ele liberte a sua casa, que Ele liberte a sua família. Eu sou muito a favor dessas campanhas, porque elas têm um poder sobre a igreja, mas a libertação também vem quando o crente baixa o seu joelhinho no chão e começa a adorar o Deus na sua casa, no seu quarto, na sua mesa, ora antes de deitar, ora antes de almoçar, agradece a Deus antes de sair, pede proteção de Deus antes de sair. Aí sim nós estamos sempre protegidos da graça de Deus, porque nós vem aqui bonitão, pula, grita, sapateia, dá glória na campanha, mas quando sai dali não quer fazer nada que vai enriquecer a sua presença diante de Deus. E muitas vezes quando falamos em oferta, não é só o dízimo que você traz aqui na frente, ou o seu dinheirinho, é o seu tempo que você oferta para Deus, o seu tempo de qualidade com Deus, o seu devocional quando acorda, o seu momento de oração antes de dormir, a sua oração na madrugada. Deixa eu te falar, você pode achar que está cansado, que Deus não está vendo, mas Ele vê todas as coisas, e Ele tem ouvido a sua oração, Ele tem ouvido o seu clamor, e se você crê nessa palavra, a sua família será liberta, a sua vida será liberta, porque é Deus que garante. Aleluia! Aleluia! E aí, pastor, quando teve aquele escape na minha esposa, nós choramos tanto, porque é algo que a gente queria muito, é algo que a gente queria muito, queria tanto. Vocês não têm ideia, vocês não têm noção, o tanto que a gente ora e clama por isso. E quando acontece aquilo, você começa a repensar as suas atitudes diante de Deus. O meu conselho nessa noite é que o Senhor não tire o que você tem mais de precioso para você voltar ao seu altar ao Senhor, para você consertar o seu altar diante de Deus. Não deixe Ele tirar o que você tem de mais precioso. Não deixe Ele fazer como Ele fez com Abraão, que antes de ter Isaac tinha todos os seus altares com fogo, mas no momento em que ele tem um filho, ele já começa a não adorar a Deus da mesma forma, ele começa a deixar o altar de qualquer forma. Então Deus requer o seu único filho, o filho da promessa, para que ele volte a adorar a Deus da melhor forma. Então, meu irmão, nessa noite, não deixe que Deus requeira algo muito precioso da sua vida para você voltar ao primeiro amor. Não deixe que Deus te tire algo muito grande, algo que você muito quer, para que você restabeleça uma conexão com Ele. Faça a sua conexão com Deus independente das circunstâncias, porque na bonança a gente tende a esquecer de Deus, a gente tende a esquecer das coisas que o Senhor nos prometeu. Quando a geladeira está cheia, quando o armário está cheio, a gente tende a orar menos. É por isso que às vezes Deus esvazia, Deus tira, Deus corta, Deus faz cortar benefício, Deus faz cortar tudo que provê na sua casa, para você confiar verdadeiramente nele, para você confiar que ele provê, porque quando Deus age numa situação improvável, é que a gente quer acreditar. A gente sempre fala, aquele ali não tem mais jeito não, só Jesus na causa. Mas deixa eu falar que não tem todas as causas, é só Jesus. A sua causa é só Jesus, a sua família é só Jesus, a sua casa, o seu trabalho, aquilo que você tanto pede, é só Jesus. Nós queremos acreditar a Deus só quando é algo extraordinário, mas até o salário que caiu na sua conta esse mês, foi Jesus que proveu na sua vida. O seu respirar hoje de manhã, foi Jesus que proveu. Você já agradeceu a Deus por isso? Nós queremos agradecer a Deus só quando cai um dinheiro misteriosamente na conta, pastor. Mas o salário de todo mês também é Jesus que provê.
O básico, o seu alimento também é Jesus que provê. E eu gostaria de, nessa noite, encaminhando para o final, dizer: a nossa libertação é de Jesus. A libertação daquela mulher foi Jesus que proveu. Jesus disse que os verdadeiros o adorarão em espírito e em verdade. Nessa noite, igreja, adore a Deus de verdade. Eu gostaria, com a permissão do pastor, se a gente pudesse orar pela igreja, pela libertação, traga a sua causa, coloque aqui, meus irmãos, nessa noite. Gostaria de convidar os irmãos à frente, aqueles que querem oração por libertação, aqueles que querem oração pela sua família, aqueles que querem ser abençoados pela santa e poderosa palavra de Deus. O tema da campanha é muito lindo, são pessoas verdadeiras. Tem verdadeiro aqui essa noite? Tem gente que vai sair daqui adorando a Deus mesmo com dificuldade, mesmo doendo a cabeça, mesmo com cólica. Adore a Deus nessa noite, aproveite, você está aqui. Não faça como aqueles fariseus que estavam diante de Jesus e quiseram foi questionar, quiseram foi falar: nossa, que palavra ruim, esse daí não é filho de Deus. Mas Jesus traz uma palavra ao seu coração nessa noite e quer te transformar, quer te libertar, quer trazer algo novo para a sua casa, para a sua família. Deus tem uma nova história para a sua casa, mas tudo depende de você dar o primeiro passo, de você: Senhor, entra na minha casa, Senhor, faça algo diferente na minha vida, Senhor, faça algo na minha família. Nós sabemos que Zaqueu queria chamar a atenção de Jesus, e para isso ele subiu numa árvore. Então eu não sei o que você vai ter que fazer essa noite, mas chame a atenção de Jesus, chame ele para a sua casa. A atitude de Zaqueu fez com que Jesus quebrasse totalmente o protocolo, porque Jesus era convidado para ir às casas, mas na casa de Zaqueu foi Jesus que se propôs ir à casa de Zaqueu. Jesus vai se propor a ir à sua casa, mas faça algo diferente para ele essa noite. Faça a sua melhor adoração, faça a sua sua oração para Deus nessa noite. Faça o seu melhor para Deus nessa noite. Levante um clamor essa noite: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família. E nesse momento começamos a orar dizendo: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, estão aqui, Senhor, os teus filhos, teus servos, a tua casa, esta igreja, Senhor, que anseia pela sua presença, essa igreja que anseia pela tua casa, essa igreja, Senhor, que quer convidar o Senhor para fazer parte de tudo, Pai. Mas nessa noite, Senhor, vai libertando, Senhor, aqueles que estão com a dificuldade de te adorar. Senhor, nessa noite vai tirando, Senhor, toda dificuldade de dormir, Senhor. Nessa noite, Pai, vai libertando todos aqueles que estão com insônia, Pai, aqueles que não têm mais força para orar, aqueles, Pai, que estão com dificuldade de enaltecer o teu nome, aqueles, Senhor, que não têm mais força de vir à igreja. Mas nessa noite, Pai, vai quebrando as correntes, assim como o Senhor fez libertando aquela mulher, Pai. O Senhor tem poder para transformar, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para transformar. Nessa noite, Pai, estão os teus filhos talvez aflitos, talvez cansados, talvez enfermos, Pai, mas o Senhor, eu não sei, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, Pai. Vai nessa noite visitando o coração dos teus filhos, Pai. Nessa noite, Pai, vai tirando, Pai, toda a dificuldade de adorar o teu santo nome, Pai, porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, o Senhor está pronto, Senhor, para nos atender, mas precisamos que nós demos o primeiro passo. Nessa noite, Pai, eu creio que nessa igreja aqui tem verdadeiros adoradores, e eu creio, Senhor, na libertação através do teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai com o teu Espírito Santo, Pai, nessa noite visitando, Pai, vai consolando, Pai, aqueles que estão com a alma ferida, com o coração quebrantado. Vai nessa noite, Pai, transformando aquele coração de pedra, Pai, que não sente mais a presença do Espírito Santo. Vem nessa noite, Senhor, com a majestosa presença do Espírito Santo e nos abraça, Senhor. Faz, Senhor, presente nesta casa. Essa igreja é sua, esses filhos são seus, esses obreiros são seus, Pai, esse pastor é seu, essas irmãs é sua, Pai. Essas crianças estão aqui, Senhor, também para te adorar, Pai. Nessa noite vai, Senhor, com uma porção especial do teu Espírito, visitando cada um desses irmãos, Pai, que estão precisando, Pai, do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, eu não posso, mas tu pode, Pai. Ao teu nome, Senhor,
Senhor, tem todo o poder, e nós honramos, Senhor, o Teu nome nessa noite, nós Te glorificamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por se fazer presente neste lugar. Esta casa é Tua, Pai, esse ministério é Teu, e nós declaramos, Senhor, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Mais uma vez, para fazer um lindo coral para Jesus. A vitória é nossa. Oh, glória, aleluia. E assim eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando.